Já que o professor João Pedroso abriu o precedente, também vou falar nesta língua fantasiosa que é o portunhol. Queria agradecer à organização do evento, professor Germán Garcia, e minha proposta é pouco combinar as duas mesas que tivemos hasta agora, inteligência artificial e direitos fundamentais. É a proposta de como pensar os direitos fundamentais em la sociedade digital. Então, empiezo com a ideia de que as três gerações de direitos, a ideia de que há direitos civis, depois direitos políticos, depois direitos sociais, é uma ideia que adviene de Thomas Marshall, seu livro Cidadania, Classe Social e Status, e que descreve uma esquematização histórica das transformações políticas da sociedade industrial, desde o liberalismo oligárquico hasta a democracia de massas, hasta o estado de bem-estar. Aunque essas etapas não sejam tão lineares nem sejam irreversíveis em cada experiência nacional. Pero também a bipartição entre direitos civis e políticos de um lado e direitos sociais, econômicos e culturais de outro, é produto da Guerra Fria, descreve aquela sociedade industrial. A los primeiros, a los direitos civis e políticos, generalmente se considera que são direitos humanos, universais, vinculantes, judicialmente exigibles, e a los segundos, os direitos sociais, se diz que são promessas políticas que devem ser realizadas a largo prazo. E todo isso não nos serve para pensar diretamente em nossos problemas práticos, porque é muito claro que todos os direitos implicam custos, implicam políticas públicas para sua concretização, para sua efetiva fruição. Pensemos no custo do aparato de justiça, da polícia, que está mais diretamente vinculado a los direitos civis, e também ao custo dos serviços públicos, das transferências fiscais, claro, quanto a los direitos sociais. Pero todos os direitos fundamentais implicam políticas públicas e custos. Dadas estas considerações, eu propongo que pensemos quatro tipos de direitos a partir de quatro funções que têm os direitos fundamentais em la sociedade. Primeiro, uma função de proteção individual e coletiva contra as exclusões, as privações, as opressões. E a isto nós poderíamos chamar de direitos de imunidade, que englobam basicamente tanto os direitos civis quanto os direitos sociais lado a lado. Al mesmo tempo, cada um desses direitos, se pensarmos o direito à vida, o direito à saúde, o direito à liberdade de expressão, também se pode mobilizar para uma outra função, que não é a função de ser um escudo, uma posição defensiva, de reivindicar uma proteção em face do Estado, ou reivindicar um acesso a algum recurso político, econômico, jurídico. Pero esses direitos também podem funcionar como uma espada, como um combate às injustiças estruturais, pero localizadas em alguma organização pública ou privada. Esses direitos também servem para embasar alguma intervenção em procedimentos, em rotinas organizativas que produzam reiteradamente discriminação, exclusão, violência ou necessidade. Então, essas duas categorias, direitos de imunidade e direitos de desestabilização, eu las tomo emprestada do filósofo brasileiro Roberto Mangabeira Unger, que é brasileiro, pero é professor em Harvard, é um dos fundadores dos Critical Legal Studies. E também propongo outras duas categorias de direitos. Aqueles mais diretamente vinculados a acesso ao sistema político, os direitos de participação, os direitos políticos, e um tema que tem a ver com o fato de que já não é creíble reivindicar o monopólio estatal do direito. O próprio constitucionalismo, a própria ideia de direitos fundamentais, tem que interiorizar, imponer normas para regular a autorregulação privada, que é um tema que hemos discutido esta manhã com respeito às big techs, à inteligência artificial.
E a esto estou chamando de direitos de autonomia. E o propósito agora é señalar um pouco de cada um desses 4 tipos de direitos, alguns riscos, algumas oportunidades na sociedade digital, e também pontuar algumas pautas que vêm sendo discutidas na justiça brasileira. Então, a primeira categoria, como eu dizia, esta função de los derechos fundamentales de funcionarem como uma espécie de escudo contra a exclusão, contra a privação, contra a opressão individual ou coletiva. Podemos pensar, de um lado, que a sociedade digital exige digitalizar os viejos, os conhecidos direitos individuais, liberdades públicas clássicas, convertiendo-las de la era analógica para la era digital. Por exemplo, a liberdade de expressão, o sigilo de dados, a privacidade. É necessário delimitar qual é o âmbito de proteção desses direitos que são conhecidos, mas qual é o âmbito em que devemos proteger esses direitos em las plataformas digitais, que alteram drasticamente os limites, as diferenças entre comunicação pública e comunicação privada, porque as plataformas digitais não só permitem o consumo massivo de informação, como o rádio, a televisão, mas permitem a produção massiva, anárquica, descentralizada de informação e de desinformação. Então, a esfera pública é dominada muitas vezes por algo que deriva de trocas de mensagens em serviços de mensageria privada ou em perfis de redes sociais, lo que é a princípio uma comunicação privada desborda para lá a esfera pública. E então é preciso pensar quais são os limites da privacidade, da liberdade de expressão, e neste intercâmbio entre os meios analógicos e os meios digitais de comunicação. E nós outros temos exemplos em Brasil, já comentados aqui, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral estão desde 2018 com dificuldades para consolidar a jurisprudência, a visão jurídica sobre o que é fake news, o que é desinformação, o que é discurso de ódio, sobretudo em âmbito político. Mas também há outro ponto que está ligado a esta função de los direitos fundamentais de servirem como um escudo, como uma imunidade do indivíduo frente à opressão política, econômica, que são as proteções sociais. Em la era de la autonomização tecnológica e do desemprego estrutural, né? As tecnologias como a inteligência artificial não só automatizam processos produtivos e economizam trabalho manual, mas elas também levam à autonomia decisória. As tecnologias como a inteligência artificial tomam decisões por si mesmas e então adentram o âmbito das profissões decisórias, como o direito, como a gestão, e chegam a nós outros e podem sacar nossos empregos, incluso. E isso é um problema muito prático. A justiça de trabalho e a justiça comum em Brasil têm debatido se, por exemplo, as pessoas, os motoristas, os trabalhadores de aplicativos, têm ou não um vínculo de emprego, no sentido formal da lei brasileira. Parte dos juízes de trabalho considera que há uma subordinação algorítmica. Eles dizem que Uber controla o motorista porque sabe quando se está prestando serviço, quando não está prestando serviço, e isso é uma subordinação, é um vínculo clássico de emprego. Pero uma parte do judiciário, uma parte dos ministros do Tribunal Superior de Trabalho dizem que não, que o trabalho por aplicativo é um trabalho autônomo, não há subordinação. Então, não se trata de relações de emprego para fins de proteção legal. Então, a solução teria que ser criar outros tipos de proteções sociais para este outro tipo de relação de trabalho. Como eu falava, podemos também pensar nos direitos fundamentais, não só desta posição defensiva de proteção da imunidade individual,
pero também com uma função mais interventiva, com uma espada para combater situações localizadas de exclusão, de privação, de opressão. E este modelo de funcionamento dos direitos fundamentais ha sido desenvolvido especialmente nos Estados Unidos, onde a Suprema Corte podia emitir mandamentos estruturais, structural injunctions, ordens judiciais, para intervir em redes escolares, em sistemas eleitorais, hospitais, prisões. O primeiro caso mais famoso são os casos Brown, de los anos 1950. Pero agora temos que pensar em que medida a justiça poderia determinar uma intervenção estrutural, por exemplo, em la política de uso de dados de uma grande plataforma digital. E a questão é a seguinte: na história americana, este Instituto de los Mandamentos Estruturais teve seu apogeu, depois teve um declive vinculado a certas críticas sobre a falta de legitimidade política do judiciário para intervenir em organizações estatais e privadas, e também críticas sobre a incapacidade de gestão do judiciário para não só emitir uma sentença, mas garantir uma reforma da administração de um certo órgão público ou privado. Que é como se fosse como há em direito de empresa, intervenção judicial na empresa. O judiciário tem que controlar, corrigir a política, a maneira com que aquela organização é gerida, para evitar que haja discriminação, opressão. E em Brasil, só há 10 anos, desde 2015, que o Supremo Tribunal Federal vem abordando essas ações estruturais sobre diversos temas, sobre sistema previdenciário, criação de novas faculdades de direito, deflorestação da Amazônia, sistema tributário, política sanitária, sistema de saúde, discriminação contra a população negra, população sem teto. E uma primeira referência para o Brasil nessas ações estruturais foi a doutrina colombiana do estado de coisas inconstitucional. Então, em primeiro caso, os 11 jueces da Suprema Corte disseram que a situação das prisões brasileiras é um caso de um estado de coisas inconstitucional. Pero só esta declaração não resolveu o problema prisional brasileiro. Então, agora está em discussão a construção de critérios mais claros de quando o judiciário pode intervir, como ele deve intervenir nestas situações, nesses processos estruturais. Então, isto é uma outra função em la que os direitos fundamentais são mobilizados para intervenções estruturais mais pontuais em certas organizações, em certos procedimentos. Temos que pensar também nos direitos de participação, nos direitos políticos nesta sociedade digital. E aí temos dois cenários contrastantes. Hasta os anos 2000, havia uma visão utópica, otimista sobre o potencial das tecnologias digitais para levar uma transição de uma democracia representativa, parlamentar, hacia uma democracia direta, uma democracia realmente participativa, em que todo mundo poderia votar todos os dias sobre temas relevantes através de seu celular. Essa era a visão otimista. Pero agora prevalece uma visão conservadora ou pessimista sobre os usos e os abusos das tecnologias digitais, especialmente no contexto político. Eles transformaram os mandatos que eram representativos em mandatos imperativos. Os representantes, os deputados, senadores são cobrados diretamente por suas posições. Os debates parlamentares, políticos se transformaram quase que em um reality show. E cada campanha eleitoral é uma tormenta de desinformação que cai sobre os cidadãos. E a conclusão explícita deste cenário que conhecemos é que se a democracia liberal representativa está em crise, muito mais distante estão os prospectos de uma democracia participativa, porque se os cidadãos se quedam desinformados em las eleições,
exigir más participación implicaría mayores riesgos de desinformación. Pero al mismo tiempo, nuestros sistemas políticos acá en América Latina, que son copiados, el presidencialismo, por ejemplo, es copiado de los Estados Unidos, levam a impases políticos entre el presidente y el Congreso. Y esos bloqueos entre los poderes de los estados o son resueltos por el judiciario, el Supremo Tribunal tiene que tomar una posición en el conflicto entre el legislativo y ejecutivo, o hay, como hay en el caso brasileño, algunas veces las fuerzas militares se colocan en una posición de arbitrar una crisis política. E se nosotros pensássemos em eleições antecipadas, plebiscitos, referendos, essas outras formas de participação como formas de arbitragem popular destes conflitos políticos? Como podemos pensar essas formas se as tecnologias digitais levam à desinformação? E essa é a pergunta que temos que enfrentar. Mais oportunidades de participação política, mais eleições, mais consultas populares, mais plebiscitos, seriam mais ocasiões para ter essas tormentas de desinformação, ou seriam ocasiões para campanhas de esclarecimento, oportunidades para tentar aclarar a opinião pública sobre esses temas relevantes e combater a desinformação que circula em las plataformas digitais? Não temos uma resposta a essa pergunta. E mais que responder a essa pergunta, temos que pensar em quais são os mecanismos institucionais, regulatórios, que nos ajudariam a que este potencial construtivo, participativo das tecnologias digitais supere seu potencial de desinformação, de intoxicação da opinião pública por esta basura digital. Por exemplo, a inteligência artificial, que foi discutida esta manhã acá, é uma ferramenta importante que poderia nos ajudar a agregar dados, a distribuir informação, a informar o debate público e, ao mesmo tempo, facilitar consultas populares, plebiscitos. Poderíamos ter um núcleo mais participativo da gestão direta da política local, em nível local, mas também poderíamos consultar um número maior de pessoas, economizando tempo, trabalho, porque o acesso à informação, como discutimos aqui, é muito facilitado por essas tecnologias. Mas como usar este potencial construtivo combatendo este potencial destrutivo dessas tecnologias para o debate público? Então, essa é a agenda quanto a los direitos políticos, los direitos de participação. E termino com esta categoria que propongo de direitos de autonomia, que implica esta ideia de que não só o Estado cria direito. Claro, o Estado tem que reconhecer, mas também limitar constitucionalmente a autorregulação privada. Por exemplo, como já mencionado aqui, desde 2019, o Congresso Nacional de Brasil está debatendo um projeto de lei sobre fake news. Agora também debate uma proposta sobre como regular a inteligência artificial, em linha com o que ha hecho a União Europeia. Pero é difícil regular a tecnologia porque a tecnologia envolve três grandes problemas. Primeiro, são tecnologias que são transversais, têm um impacto multissetorial. Quando falamos de fake news ou de inteligência artificial, falamos de impactos na saúde, na política, na educação, na ciência, na economia. Segundo ponto, o cambio tecnológico pode ser mais rápido que o cambio, que a adaptação, que a reforma legislativa. A tecnologia pode avançar mais do que o direito pode acompanhá-la. E o terceiro problema é que a tecnologia é global, é domínio de um oligopólio de big techs globais, e a regulação, o constitucionalismo permanece em grande medida basado no Estado nacional. Então, como podemos dar uma resposta reconhecendo que há autorregulação privada das tecnologias, pero lidando com esses três problemas, que as tecnologias impactam muitas áreas, que podem caminhar mais rápido que a mudança, que o cambio legislativo e jurisprudencial,
y que las tecnologías son de dominio global y el derecho, el constitucionalismo es basado en el Estado Nacional. Y aquí es donde surge el tema que un sociólogo americano, David Schiuli, y después el alemán Gunther Teubner, llamaron de constitucionalismo societal. Precisamos de um constitucionalismo não só para o Estado, mas também para a sociedade civil, para o âmbito privado. E se trata de pensar na imposição de normas mínimas que caracterizariam um Estado de direito para a autorregulação, para esse direito criado fora do Estado. Se a imposição unilateral do direito estatal pode ser impossível ou inócua, as empresas simplesmente podem não obedecer o direito nacional, temos que pensar em também fazer frente aos poderes privados, não deixar a autorregulação por si mesma. A tentativa de compor o poder estatal com o poder privado, a solução é regular a autorregulação. É uma espécie de meta-regulação, regular a autorregulação, ou de corregulação, ou como se ha chamado em Brasil, de autorregulação regulada. Se trata de imponer um piso, um mínimo de devido processo legal, de legalidade, de direitos substantivos mínimos, de transparência, para que as plataformas continuem a operar no país. Elas têm que seguir este mínimo. Só por em cima deste piso elas podem criar mais direitos, mais garantias para seus usuários, pero nunca menos que este mínimo que tem que ser cobrado por el Estado. Então, o Estado necessita de agências que atuem como articuladoras de uma rede de organismos públicos, de empresas privadas, de la sociedade civil, de movimentos de direitos digitais, de acadêmicos, que estudam direitos digitais, tratando de criar uma espécie de sistema de frenos e contrapesos que integre as agências setoriais estatales de cada sector, e de antitrust, de concorrência, de competição, que integre as companhias, as plataformas digitais, que integre os acadêmicos, os movimentos de direitos digitais, e que tente, por esses frenos e contrapesos, como há em el constitucionalismo, resolver dois problemas. O primeiro problema é contrarrestar os interesses parciais de los distintos atores, os atores estatales, a sociedade civil, as plataformas para quem aquele é uma operação econômica com interesse de lucro, pero combinando esses diversos interesses parciais, se tende a evitar o abuso de los poderes, criando vetos. Um grupo de interesses pode vetar o que o outro grupo quer imponer em la regulação que vai sendo desenvolvida nesta rede de corregulação, de meta-regulação, de autorregulação regulada. Então, a ideia é repartir os poderes, os direitos, as responsabilidades, os deveres, tentando buscar uma intersecção que seja parecida com o interesse público acima de cada interesse parcial. Então, esse é o primeiro problema que se pode tentar resolver por esta combinação de los diferentes agentes. E o segundo problema é um problema cognitivo, vamos dizer, a falibilidade de los distintos atores e de sua produção normativa. Cada um tem um grau de conhecimento sobre a tecnologia, sobre o direito, e coordenando estes distintos agentes se poderia facilitar a própria corregibilidade do sistema, combinando as respostas jurídicas, catalisando essas respostas experimentais, cambiando essas respostas, buscando provas, revisando estas respostas em uma forma mais flexível de autorregulação, mas com um papel para o Estado e também para a sociedade civil, não só quedando as plataformas, criando suas próprias normas. Então, esta autoridade estatal coordenadora desta rede contribuiria para arbitrar os impasses e também criar soluções sempre nesse diálogo com os distintos atores. Então, esse é um quadro proposto de como poderíamos pensar esta ideia de direitos fundamentais
para nossos desafios atuais de uma sociedade digital. Eu queria terminar com uma provocação de que temos que digitalizar não só o direito público, o direito constitucional, mas também o direito privado. Por exemplo, só a ideia de que basta o consentimento para proteger nossa privacidade em uso de los dados personales em las redes é uma ideia muito insuficiente. Temos que pensar em novas formas de contrato, de propriedade, também de los dados. E me refiro aqui a um estudo que hizo sobre a ideia de propriedade desagregada, formas de propriedade que combinam direitos fragmentários, parciais, temporales, de distintos agentes econômicos, trabalhadores em cooperativas, inversores privados, bancos públicos, empresários, que podem compartilhar o mesmo conjunto de recursos produtivos. E isto pode envolver vários níveis de direito, direitos reais, propriedade intelectual, incluso a ideia de propriedade de los dados que nós outros como usuários ponemos em las redes. Poderíamos ser remunerados de alguma forma por esses dados e não só ter o consentimento para passá-los gratuitamente às empresas, às plataformas digitais, fundos de investimento públicos e privados em empresas de tecnologia, startups, também para fazer frente a este poder econômico privado. Então, a ideia é que, de um lado, temos que pensar no constitucionalismo, mas também o direito privado. Só o direito privado pode ajudar a cambiar as estruturas econômicas dessa sociedade digital. E queria compartilhar com vocês estes 3 livros que estão online, que são livros eletrônicos que estão abertos gratuitamente na rede e que detalham um pouco do que eu he hablado agora. Este livro, Sociologia do Direito Digital, incluso tem um capítulo do professor João Pedroso, que tem ideias que ele apresentou hoje na primeira ponência pela manhã, e os outros livros também têm algumas ideias que tentei compartilhar com vocês. Muitas graças. A ideia que hablé de direito privado precisamos pensar em como nós outros vamos a sostener as empresas de tecnologia para que não dependamos só dessas grandes plataformas digitais. Claro, o Estado pode criar agências públicas, plataformas públicas, mas também como estimular o empreendedorismo nacional nessa área de tecnologia. E há algumas experiências interessantes de empresas de tecnologia, e não só, que envolvem este conceito que estou chamando de propriedade desagregada, que é a ideia de que a propriedade não é 100% pública, nem 100% privada. Você combina trabalhadores de uma cooperativa, por exemplo, engenheiros que vão desenvolver aquela tecnologia. Eles também têm a inversão de bancos públicos, também de investidores privados, e por meio de fundos de investimento, eles captam recursos, podem desenvolver suas tecnologias e depois não precisam mais de sócio público, por exemplo. O exemplo que queria dar é pensar a propriedade como um sistema de direito privado que pode servir também para o desenvolvimento da tecnologia e que complementa essa ideia de direitos fundamentais do campo do direito público. Pero estou tentando explicar em poucas palavras essa ideia há várias formas de pensar: fundos de investimento, sociedades, companhias que investem em outras companhias, incluso esta ideia mais disruptiva que é: por que não podemos ser remunerados de alguma forma por os dados que damos às empresas? Porque hoje em dia nós outros aceitamos que nossos dados vão ser coletados quando estamos na internet. Pero poderíamos impor condições, participar de alguma forma do benefício econômico generado por essas plataformas. Então, este lado econômico que queria enfatizar da parte do direito privado. Muchas gracias, profesor Lucas. Muy amable. Gracias.